Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo, programa especial, é claro. Por que é especial? Vocês já estão vendo. Estamos com a presença do nosso querido Mauro Quiritico, ele que é o presidente da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Então, é o trabalho de a terapia de regressão, de recordação, né, das vidas passadas, não é isso? Então, ele vai falar aqui um pouquinho sobre isso e a gente vai abordar um tema bem interessante, principalmente... Bom, vale lembrar que o trabalho da ABPR não precisa necessariamente ser espírita. Ou tem que ser espírita? Não, na verdade a nossa psicoterapia é uma psicoterapia reencarnacionista para as pessoas reencarnacionistas. Reencarnacionista. Então você crê que veio de algum lugar, que vai para algum lugar, que isso é uma continuidade, né? E aí tem um ponto que a gente estava conversando que é muito interessante sobre a atitude. Isso vale para nós espíritas, para mim, para você que está aí nos ouvindo, que somos reencarnacionistas, mas pensamos e agimos e nos magoamos, ficamos melindrados porque agimos de uma forma não reencarnacionista. Você pode explicar isso aí direitinho, Mauro? Posso. Como é que funciona isso? Assim como o Sérgio estava explicando e como nós falamos nos programas anteriores, a psicoterapia reencarnacionista não é sinônimo de terapia de regressão. A regressão, que eu prefiro chamar de recordação ética de vidas passadas sob o comando dos mentores, é uma ferramenta para a psicoterapia reencarnacionista. Por isso que o Sérgio está falando é muito interessante, porque eu vejo, analiso por mim mesmo, há 20 anos atrás, antes de tudo isso começar, eu começar a receber a psicoterapia reencarnacionista lá em 1996, eu já trabalhava em centro espírita, lia os livros todos da codificação espírita, Allan Kardec, André Luiz, como todos vocês aqui imaginam, mas o que eu não percebia, e talvez alguns de vocês ou vários não percebam, é que embora eu fosse um reencarnacionista, acreditasse na reencarnação, trabalhasse mediunicamente num local reencarnacionista, eu não raciocinava como um reencarnacionista, eu não pensava como um reencarnacionista. O que significa isso? Grande parte das pessoas que chegam no nosso consultório para fazer um tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, que basicamente são conversas de 1 hora, geralmente semanais, a respeito da nossa vida, releitura da nossa infância sob a ótica reencarnacionista, aprendermos a raciocinarmos, a pensarmos, a sentirmos como um reencarnacionista dentro de um ambiente não reencarnacionista, como é a nossa sociedade ocidental. Eu era um reencarnacionista, mas eu não pensava como reencarnacionista. Por exemplo, isso que o Sérgio falou, mágoa. Um dos sintomas que mais aparece nas conversas, nos relatos das pessoas a respeito da sua infância é mágoa em relação à mãe, é raiva do pai, é uma inconformidade com alguma circunstância da sua infância, ou porque foi muito pobre, ou porque apareceu isso, ou aconteceu aquilo, ou seja, aí naquela época eu também ia fazer psicoterapias e também ficava falando de mágoas, brigas e raivas e inconformidades da minha infância. O que eu não percebia é que eu era um reencarnacionista teórico. Eu não raciocinava, eu não vivia como um reencarnacionista. Eu acho que todos vocês vão concordar e todos vocês sabem, ou lembram pelo menos, que a nossa infância ela é co-criada por nós. Nós e Deus, nós e o divino, em algum momento lá no mundo espiritual, lá no Intervidas, nós co-criamos a nossa infância. Aquilo que nós falamos de você pediu. Pediu significa necessitou. Então, nós escolhemos o pai, nós escolhemos a mãe, nós escolhemos a família, a classe social,
as circunstâncias, nós sabemos o que nós vamos encontrar, nós sabemos por que vamos encontrar aquilo. São aquelas 6 leis divinas que cocriam uma infância: a lei da necessidade, da finalidade, a lei do merecimento, a lei do resgate, a lei do retorno, a lei da similaridade, que é a lei do espelho. Tudo isso é co-criado entre nós, uma parceria, digamos, entre nós e o divino. Criamos uma infância que é uma programação. E a programação sempre está correta. Mas só que nós esquecemos que co-criamos a nossa infância, nós esquecemos que a nossa infância faz parte de uma programação perfeita, divina, que sempre visa o nosso bem, o nosso aprimoramento espiritual. Sejam testes, sejam provas, sejam expiações. Sempre, toda a infância ela foi programada em nosso benefício. Esquecemos. Dali um tempo, nós, reencarnacionistas, não estamos mais raciocinando como um reencarnacionista. E aí temos mágoa de uma pessoa, temos raiva de outra, inconformidade com uma situação. Vamos do consultório psicoterápico e falamos da nossa infância. Nós falamos como um reencarnacionista ou nós falamos como um não reencarnacionista? Apenas teóricos reencarnacionistas, mas na hora da prática, não, né? Exatamente. Então faz parte do tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, e vejo que eu não estou mais falando de regressão. Estou falando agora da releitura da infância sob a ótica reencarnacionista. Faz parte do tratamento com a psicoterapia reencarnacionista ajudar as pessoas que nos procuram a fazer aquilo que nós também estamos procurando fazer. Claro, aprendemos a sermos reencarnacionistas na prática, no dia a dia, no cotidiano. Aprendemos a raciocinar como reencarnacionista, pensar como reencarnacionista, falar como reencarnacionista, recordar e falar sobre a nossa infância como a infância de um reencarnacionista, os fatos da vida, os gatilhos, as armadilhas, todas as situações com as quais nos deparamos na nossa vida como reencarnacionista. Então, a psicoterapia reencarnacionista é como se ela fosse uma psicoterapia doutrinária que visa ensinar os reencarnacionistas a serem reencarnacionistas na prática, no cotidiano. Me tira só uma dúvida, você falou os gatilhos. O que seria, para quem está ouvindo, gatilho? Os gatilhos, esse é um tema espiritual. Os gatilhos são pessoas, fatos, situações ou circunstâncias com as quais nós vamos nos deparando durante a vida, e aquilo que se fala da lei da atração, que nós atraímos, e que elas são potencialmente benéficas para nós. Por que potencialmente benéficas? Porque elas têm uma finalidade, que é mostrar para nós as nossas inferioridades. Então, entre outras finalidades, nós descemos do mundo espiritual para passar algumas décadas, a vida é apenas algumas décadas, cada vida, né? Passar algumas décadas aqui na Terra, entre outras finalidades, para encontrarmos as nossas inferioridades. Quais são as inferioridades mais frequentes? Magoar-se, sentir-se rejeitado, achar-se menos que os outros, achar-se mais que os outros, orgulho, vaidade, crítica, impaciência, irritação, agitação, ansiedade, angústia, tristeza, solidão, tendência de isolamento. São inferioridades banais, comuns, que todos nós temos, mas que necessitam ser buriladas, melhoradas, para que nós possamos, com isso, alcançar a meta, que é a evolução espiritual, para nos tornarmos parecidos com Chico Xavier, com Gandhi, com Buda, com Teresa de Calcutá, com Yogananda, com seres que já sobrepujaram esse estágio de inferioridade. Então nós viemos para a Terra para encontrar nossas inferioridades, para tentar melhorá-las ou eliminá-las. Para encontrá-las, elas têm que aparecer. Para elas aparecer, alguma coisa tem que acontecer para que elas apareçam. Chama-se gatilho. O que é gatilho? É uma pessoa, uma circunstância que faça aflorar de nós, por exemplo, uma antiga tendência de magoar-se, uma antiga tendência de ficar triste, uma antiga tendência de isolar-se. Quando eu falo antiga, vocês podem ler secular ou milenar. Isso a gente observa muito nas sessões de telão que os mentores oportunizam para nós, para os alunos e para as pessoas no consultório, que é uma constatação que a gente acaba fazendo com o tempo durante o tratamento. Como nós somos parecidos conosco mesmo,
há séculos ou milhares de anos. É como se nós tivéssemos um script, um padrão comportamental que vem se repetindo encarnação após encarnação. Nós vamos apenas trocando de casca, como diz, trocando de casca, nós continuamos basicamente o mesmo. Ou seja, a nossa evolução espiritual, com o passar dos séculos, ou dos milhares, desses milhares de anos, ele é muito pequenininha. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas, somos espíritos, viemos para a Terra para lidar com tudo isso, para evoluirmos espiritualmente, e nós geralmente fazemos de tudo, e o que nós menos fazemos aqui, que é, Sérgio? É evoluir espiritualmente. Infelizmente, essa é a verdade. A gente faz tudo. A nossa evolução espiritual, ela tem sido muito pequena. E a psicoterapia reencarnacionista, que ela é a mesma terapia utilizada no mundo espiritual, e vejo que eu não estou falando de regressão, estou falando de uma nova psicologia. Ela veio para a Terra para nos ajudar a sermos reencarnacionistas de verdade, na prática, e para acelerarmos a nossa evolução espiritual. Sabe por quê? Porque o planeta está precisando. Com certeza. A urgência está chegando. Chico Xavier já alertou. Está chegando. O planeta está mudando de provas e expiações num processo para planeta de regeneração. Exato. Então, para aqueles que falam, vai ter uma mudança, mas sem ter novidades, sem ter alguns choques, né? Enfim, alguns alertas, porque o gatilho a gente fica extremamente contrariado, né? Geralmente a pessoa fica contrariada com o gatilho. A gente não gosta. Né? Mas ao mesmo tempo que a gente fica contrariado, a gente faz naquela oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Então eu tô entrando em contradição, né? Então esse gatilho ele vem justamente o seja feita a vossa vontade para quê? Para o nosso melhoramento, nosso crescimento. Mas nós somos muito infantis. Nós somos crianças espirituais. Entendi. A imensa maioria de nós somos crianças espirituais. E como crianças espirituais, nós temos uma característica. Nós gostamos do que gostamos e não gostamos do que não gostamos. Digamos, eu não vou dizer que seja errado, não é errado, mas assim, se eu tenho uma tendência secular ou milenar de me magoar, há várias encarnações eu me magoo, aí eu crio uma infância em que algumas circunstâncias vão fazer aflorar a minha tendência de magoar. Aquilo é bom para mim, porque eu estou vendo que eu tenho uma tendência de me magoar, mas eu não enxergo assim. Eu enxergo como não reencarnacionista. Aí o universo fica me mandando gatilhos, que são pessoas ou situações ou circunstâncias, durante toda a minha encarnação, que tem uma finalidade, me mostrar que eu tenho uma tendência de me magoar. Mas eu não enxergo assim. Aí eu não gosto daquelas pessoas ou daquelas circunstâncias, porque o que ela aflora de mim é algo que eu não gosto. Terminada a encarnação, desenvolveu uma doença, um câncer, uma cistite, uma artrite, essas doenças que vêm das mágoas, das tristezas cardíacas, pulmonares. Terminada a encarnação, subo para o mundo espiritual, depois de um tempo lá no hospital, me recupero, entro no grupo de estudos, vou conversar sobre a encarnação que findou, vou assistir o telão, e aí eu percebo que deu tudo certo. Onde é que eu errei? Na maneira como eu enxerguei. Eu enxerguei de uma maneira equivocada. Eu gostei do que eu gostava e eu não gostei do que eu não gostava. Eu esqueci de fazer o principal, evoluir espiritualmente. Aí vamos começar tudo de novo. E fica para próxima. Tá certo. E falar em ficar para próxima, teremos então semana que vem mais um encontro aqui com o nosso querido Mauro Quiritico. Tem dúvida? E-mail amorperdãoefé@gmail.com. A gente vai trazer essas perguntas aqui pro Mauro, tá certo? Fiquem com Deus. Muito obrigado aí de novo, Mauro. Tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.